Olá, pessoal. Estamos começando, então, mais um vídeo do nosso curso sobre teorias éticas e os animais não humanos. E hoje nós vamos abordar as chamadas éticas focadas no sofrimento. Para começar, a gente vai ver o que é essa característica central que une todas as teorias normativas que são classificadas como sendo éticas focadas no sofrimento. Que é o seguinte, que elas priorizam evitar o que é negativo em comparação a promover o que é positivo. É isso que define uma ética focada no sofrimento, que não é uma teoria só, são várias teorias que caem nessa categoria. A gente usa o termo sofrimento, né, mais como um atalho, porque as diferentes teorias éticas focadas no sofrimento, elas podem variar em relação à teoria do bem-estar que elas adotam. Né? E a gente já viu lá em outro vídeo que tem teorias do bem-estar que consideram que o que é negativo em si é o sofrimento, as experiências negativas, outras consideram que o que é negativo em si é a frustração de preferências. Então, vamos ver como é que elas são classificadas quanto a esse parâmetro. Né? Então, só recapitulando, né? Agora a gente vai classificar os vários tipos de teorias éticas focadas no sofrimento quanto à teoria do bem-estar que elas adotam. Depois elas podem ser classificadas em relação a outros parâmetros. Tá? Então, uma primeira grupo seria o hedonismo negativo, ou seja, que é uma teoria do bem-estar que diz que as experiências negativas são ruins em si, né? O sofrimento é ruim em si, mas defende que as experiências positivas não são boas em si. Tá? Outro tipo de teoria do bem-estar, que por vezes é adotada por certas éticas focadas no sofrimento, é o antifrustracionismo, que diz o seguinte, que diz que a frustração de desejos é ruim em si, mas que a satisfação de desejos não é boa em si. Então, aqui são versões negativas, né, do hedonismo, ou do experiencialismo, e do preferencialismo, né, que a gente viu em outro vídeo. E também tem um terceiro tipo de teoria do bem-estar, que é um pouquinho diferente, que é o tranquilismo. Né? O tranquilismo diz que as experiências negativas são ruins em si, assim como diz o hedonismo negativo, mas o tranquilismo diz que a tranquilidade que surge da ausência do sofrimento é boa em si. Então, a gente tem essas três teorias do bem-estar que, por vezes, são assumidas por uma ou outra ética focada no sofrimento. Né? O hedonismo negativo, também conhecido como experiencialismo negativo, o antifrustracionismo, que seria uma contraparte negativa do preferencialismo, e o tranquilismo. Uma outra maneira de classificar as éticas focadas no sofrimento, quanto a outros parâmetros, é em que tipo de paradigma ético elas caem, né? Em que tipo de corrente da ética normativa elas caem. Porque alguém poderia pensar o seguinte, uma ética focada no sofrimento necessariamente é consequencialista? Não, é compatível com o consequencialismo, mas também é compatível com os outros dois grandes paradigmas de teorias da ética normativa, né, que são a deontologia e as éticas centradas no caráter. Então, vamos ver qual seria a diferença. Né? Então, primeiro, as éticas focadas no sofrimento são compatíveis com a deontologia. Por exemplo, uma ética focada no sofrimento deontológica diria: devemos seguir uma regra que proíba causar sofrimento. Ou teria a contraparte de dever positivo, por exemplo, poderia dizer: devemos seguir uma regra que requeira sempre tentar reduzir o sofrimento. Então, em contraste, existem éticas focadas no sofrimento que são consequencialistas. E, diferentemente de prescrições de seguir regras, né, absolutas, por exemplo, teriam metas, né, e essas metas seriam definidas de acordo com o que elas consideram as melhores consequências. Então, um exemplo poderia ser isso aqui, ó. Reduzir o sofrimento de certa intensidade e duração é mais importante do que promover uma felicidade de intensidade e duração similares. Então, isso poderia ser uma característica, né, que caracterizaria, então, essa ética focada no sofrimento, que seria, então, consequencialista. Ou também poderiam haver éticas focadas no sofrimento, que são éticas centradas no caráter. Né? Assim como são as éticas das virtudes, por exemplo, que a gente vai ver em outro vídeo. Então, nesse caso, as éticas centradas no sofrimento, que seriam éticas centradas no caráter, diriam o seguinte, que devemos desenvolver traços de caráter que permitam cuidar dos que sofrem, a solidariedade, a compaixão, etc. Depois a gente vai ver, já que tem muitos tipos de éticas focadas no sofrimento que são consequencialistas, a gente vai ver um vídeo separado sobre consequencialismo negativo, né, que é o termo utilizado para classificar
as éticas centradas no sofrimento, que são consequencialistas. Mas, por enquanto, né, tem aí um breve resumo de em qual paradigma de teoria ética normativa que uma ética focada no sofrimento poderia cair. Poderia ser um desses três aqui. Então, por que as éticas focadas no sofrimento precisam considerar todos os seres sencientes? Por que elas são incompatíveis com desconsiderar os animais não humanos, por exemplo? Bom, por um motivo óbvio, né? Porque se a meta dessas teorias éticas é reduzir o sofrimento, então elas precisam dar consideração a todos os seres capazes de sofrer. É óbvio. Né? Agora, um segundo passo que isso também é importante, tá? Elas não precisam apenas dar consideração moral a todos os seres sencientes, elas têm que dar igual consideração a todos os seres sencientes. Por quê? Né? Novamente, porque se a meta delas é reduzir o sofrimento, então elas precisam dar a mesma importância a sofrimentos equivalentes, independentemente da espécie, da raça, do gênero de quem está sofrendo. Do contrário, elas não vão conseguir alcançar a meta de reduzir o sofrimento o máximo possível. Não? Por exemplo, se elas, diante de dois sofrimentos de mesma intensidade, elas dão um peso menor ao sofrimento do animal não humano, por exemplo, então elas não vão conseguir alcançar essa meta de reduzir o sofrimento o tanto quanto possível. Então, recapitulando, né, as éticas focadas no sofrimento precisam dar consideração a todos os seres sencientes e precisam dar igual consideração a todos os seres sencientes. Assim como várias outras teorias éticas que a gente viu em outros vídeos. Mas tem um outro ponto adicional. As éticas focadas no sofrimento precisam concluir por priorizar ajudar os animais não humanos. Assim como a gente viu em outros vídeos, que também é uma consequência de outras teorias éticas, como o igualitarismo e o prioritarismo, por exemplo. Mas por que, então, que as éticas focadas no sofrimento precisam priorizar ajudar os animais não humanos? Porque, geralmente, os animais não humanos sofrem mais, estão numa situação de maior sofrimento em comparação aos humanos. Seja os animais não humanos que são explorados pelos humanos, né? Seja os animais que estão na natureza e sofrem devido aos processos naturais, como fome, doenças, sede, etc. Por exemplo, tem muitos humanos que sofrem muito, mas se a gente comparar, por exemplo, com um animal que está lá numa granja industrial, que ele sofre terrivelmente desde o momento que nasce até o momento que morre, e se a gente pegar a maioria dos indivíduos, né, é a maioria dos animais não humanos, e é uma maioria assim gigantescamente maior, que está na situação que sofre mais. Né? Então, por essa razão, né, porque geralmente os animais não humanos sofrem mais em comparação aos humanos, seja os animais explorados, seja os animais que estão na natureza, e porque esses animais não humanos são uma quantidade astronomicamente maior de indivíduos, né, sofrendo, então, as éticas focadas no sofrimento, já que a meta delas é minimizar o sofrimento o máximo possível, precisam priorizar ajudar os animais não humanos. Agora, outras características importantes das éticas focadas no sofrimento. Tá? Primeiro, as éticas focadas no sofrimento jamais poderiam considerar correto prejudicar os animais não humanos para aumentar o prazer dos humanos. Né? Porque, obviamente, como elas dizem que evitar sofrimento é mais importante do que promover prazer, então elas jamais autorizariam prejudicar um indivíduo para aumentar o prazer de outro. Então, elas jamais considerariam correto prejudicar os animais não humanos para aumentar o prazer dos humanos. E outro ponto, né? Elas jamais aceitariam promover fins humanos que não resultem na redução de um sofrimento equivalente. Então, não é só que elas condenariam prejudicar os animais não humanos para promover o prazer humano. Pode ser que elas também condenassem, dependendo da situação, prejudicar os animais não humanos para beneficiar os humanos, para reduzir o sofrimento humano também. Porque o sofrimento reduzido poderia não ser equivalente, poderia ser menor do que o sofrimento causado. Por exemplo, a experimentação animal é um exemplo disso. Porque a quantidade de animais prejudicados pela experimentação animal, mortos e que sofrem, por exemplo, é gigantescamente maior do que os humanos que são beneficiados, mesmo se a gente pegar aí só os experimentos que visam diminuir o sofrimento humano. Então, esse seria um caso que as éticas focadas no sofrimento não aprovariam esse tipo de coisa, porque o sofrimento que previne é menor do que o sofrimento que causa. Então, até agora a gente viu quais são as características centrais das éticas focadas no sofrimento. E agora a gente vai ver qual é a fundamentação dessas éticas focadas no sofrimento. Que argumentos são utilizados pelos defensores desses tipos de teorias para dizer que elas são
teorias que deveríamos adotar. Então, a gente vai ver 3 dos principais argumentos que são utilizados para fundamentar as éticas focadas no sofrimento, e depois a gente vai ver um argumento adicional, que ele não é um argumento a favor daquilo que é assumido pelas éticas focadas no sofrimento, mas é um argumento que diz que deveríamos aceitar as prescrições das éticas focadas no sofrimento, mesmo que a gente não aceite os princípios delas. Então, vamos dar uma olhada nisso agora. Então, os 3 argumentos que a gente vai ver que tentam fundamentar as éticas focadas no sofrimento, todos eles são defesas de que evitar o sofrimento é mais importante do que proporcionar desfrute. Tá? E o primeiro desses argumentos é esse aqui, né? A importância de reduzir o sofrimento versus aumentar a felicidade. Depois a gente vai ver um segundo argumento, que é sobre a prioridade do sofrimento dos outros. Tá? E um terceiro argumento, que é sobre a preponderância do sofrimento extremo. E, por último, então, a gente vai ver aquele argumento indireto, né, para aceitar as prescrições das éticas centradas no sofrimento, que é a ideia de que prevenir o sofrimento pode produzir melhores resultados do que promover a felicidade, mesmo que a gente assuma que felicidade é tão importante quanto reduzir sofrimento. Então, vamos ver cada um desses argumentos separadamente. Então, o primeiro argumento que a gente vai ver é esse, né, da importância de reduzir o sofrimento versus aumentar a felicidade. E isso é mostrado por meio de 2 exemplos, tá? Que são exemplos que envolvem a escolha de garantias, tá? Em 2 situações diferentes. Então, ou seja, são 2 situações que a gente vai se deparar, e em cada uma a gente só pode escolher, a gente tem 2 opções do que a gente poderia garantir, só que a gente só pode escolher uma. Vamos ver a primeira situação. Na primeira situação, ou a gente escolhe garantir que, se estivermos em uma situação de sofrimento extremo, sofrimento terrível, a gente vai passar por uma situação de sofrimento moderado. Tá? Ou então a gente escolhe garantir que, se a gente estiver em uma situação de prazer moderado, a gente vai passar para uma situação de prazer extremo. O que eles querem mostrar com esse exemplo? Que parece que a gente escolheria garantir a primeira, né, que se a gente estivesse em uma situação de sofrimento extremo, que a gente passaria por uma situação de sofrimento moderado. E isso, então, parece sugerir que prevenir sofrimento, pelo menos o sofrimento extremo, é mais importante do que promover o prazer. Qual é a segunda situação, né? Na segunda situação, a gente tem que escolher ou garantir que, se a gente estiver em uma situação de sofrimento moderado, a gente não vai passar por uma situação de sofrimento extremo. Ou então, a gente garante que, se a gente estiver em uma situação de prazer extremo, a gente não vai passar por uma situação de prazer moderado. Novamente, parece que, pensando nos riscos, né, a gente escolheria a primeira, novamente, né, que se a gente estiver numa situação de sofrimento moderado, a gente não vai passar por uma situação de sofrimento extremo. Parece que garantir isso é mais importante do que garantir que, se a gente estiver no prazer extremo, a gente não vai passar por um prazer moderado. Então, novamente, isso parece sugerir, então, que prevenir sofrimento é mais importante do que proporcionar prazer. Esse é o primeiro argumento a favor das éticas focadas no sofrimento. Então, agora nós vamos ver um segundo argumento a favor das éticas focadas no sofrimento, que é conhecido como a prioridade do sofrimento dos outros. Tá? O que esse argumento defende? Né? Bom, a ideia é mais ou menos assim, né, que no nosso caso pessoal, podemos, por vezes, aceitar determinado tipo de sofrimento em troca de receber uma felicidade maior depois, dependendo aí do tamanho do sofrimento e do tamanho da felicidade que vai vir depois. Né? A gente pode, normalmente no nosso dia a dia, a gente negocia isso. Né? No entanto, isso não implica que a felicidade de uns indivíduos possa compensar o sofrimento dos outros, que não vão receber nenhum benefício em troca. Então, o que esse argumento sugere é que é diferente pesar danos e benefícios em um mesmo indivíduo e pesar danos e benefícios em indivíduos distintos. Isso parece sugerir, então, que, ainda que em um mesmo indivíduo possa, dependendo do tamanho da felicidade, ela possa compensar passar por algum sofrimento, parece que isso é completamente diferente de causar sofrimento em uns para beneficiar outros, né? Porque esses que sofreriam não vão receber benefício nenhum em troca. E tem um terceiro argumento, que é muito utilizado para fundamentar as éticas focadas no sofrimento,
que trata da preponderância do sofrimento extremo. O que quer se exemplificar com isso? Né? Bom, diz o seguinte, que vamos pegar o exemplo de quando alguém é submetido à tortura. Né? Bom, numa tortura, né, que causa dor extrema, sofrimento extremo, a pessoa que é a vítima da tortura, para parar a dor que está sentindo, ela pode chegar ao ponto, né, de se voltar contra os seus entes queridos, né, ou outros indivíduos inocentes, pode chegar ao ponto de trair as causas nas quais ela acredita, desistir da liberdade dela, ou até mesmo desistir da sua vida, para parar aquele sofrimento extremo. Tá? No entanto, a maioria das pessoas que poderia ceder a uma tortura dessa e sacrificar isso tudo que acredita, a maioria dessas pessoas não faria essas mesmas coisas em troca de qualquer quantidade de felicidade. Né? Então, isso parece sugerir que o sofrimento, pelo menos o sofrimento extremo, ele é muito mais insuportável do que a falta de prazer. Né? Então, esse é outro exemplo muito utilizado para tentar fundamentar as éticas focadas no sofrimento. E agora vamos ver aquele argumento adicional, né, que é a ideia de que prevenir o sofrimento pode produzir melhores resultados do que promover a felicidade. Ele não é um argumento a favor das éticas centradas no sofrimento, mas oferece razões indiretas para a gente aceitar as prescrições das éticas focadas no sofrimento. Então, basicamente, o que esse último argumento vai tentar mostrar é que mesmo que a gente não aceite a ideia de que prevenir sofrimento é mais importante do que promover a felicidade, ainda assim a gente deveria agir como se fosse assim, porque isso promove melhores resultados até para quem quer ter a meta de promover a felicidade. Vamos ver. Primeiro, né, existe mais sofrimento no mundo do que felicidade. Se a gente levar em conta os animais não humanos, novamente, seja os animais explorados pelos humanos, seja os animais que estão na natureza, muita gente não sabe, mas a vida dos animais na natureza já é terrivelmente ruim. A maioria dos animais que nasce só para sofrer, já independentemente das ações humanas, simplesmente porque nasce uma quantidade gigantesca de animais, muito mais do que os recursos disponíveis. Então, tem animais aí que colocam, tem ninhadas que têm milhares, mesmo muitos milhões de filhotes, dependendo da espécie, a grande maioria nasce só para sofrer. Então, se a gente levar em conta os animais humanos, seja os animais que são explorados pelos humanos, seja os animais que sofrem na natureza, é bastante provável que haja muito, muito mais sofrimento no mundo do que desfrute, do que experiências positivas. Como evitar sofrimento gera um benefício maior do que promover a felicidade, como sugere aqueles exemplos das garantias que a gente viu, então parece que a gente consegue produzir um bem maior, priorizando reduzir o sofrimento. A gente consegue aumentar níveis de bem-estar em um grau maior se a gente priorizar prevenir o sofrimento do que se a gente focar em promover a felicidade. Então, esse foi o último argumento, que ele também é um argumento a favor de se aceitar as prescrições das éticas focadas no sofrimento, ainda que não seja um argumento que fundamenta os princípios dessas éticas. E chegamos ao fim desse vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.